(400 gramas de farinha de trigo. É importante usar uma farinha de trigo para longa fermentação. São farinhas que geralmente têm mais proteínas. Esta que eu estou usando tem 12 gramas por porção. Então, você olhe na parte nutricional e ali ele vai falar a quantidade de proteínas. Geralmente, as farinhas comuns têm entre 5 e 6 gramas de proteína. Também pode ser feito este pão, mas ele vai ficar com uma consistência melhor quanto mais proteína tiver. Fica a dica. 100 gramas de aveia em flocos finos. 10 gramas de sal grosso, corresponde a uma colher de sobremesa. 10 gramas de fermento biológico seco, fermento para pão. 2 colheres de sopa de chia. 450 ml de água. Agora vamos ao preparo. É relativamente simples. O que demora mais é o tempo de fermentação. Nós temos que respeitar o tempo de fermentação. Então, vamos colocar todos os ingredientes. E por último, a água. Coloco e vou misturando. É um pão que eu não preciso amassar. Quando eu falo em amassar, é sovar. Misturo com cuidado. Misturo com a espátula até um determinado momento e agora coloco a mão na massa. Essa massa, ela é grudenta, exatamente nessa textura. Só dou uma misturada. E vou deixar ela descansar por 10 minutos. Vou cobrir com um pano para começar o processo de fermentação. Aqui são 10 minutinhos. Após 10 minutos de descanso, eu pego uma tigela com água para molhar as mãos. Isso vai facilitar o processo de dobra que eu vou fazer agora. Então, aqui eu tenho a massa, eu vou molhar a minha mão e vou fazer dobras. Então, dou uma molhadinha na mão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre molhando a mão, 9 e 10. Vou tampar novamente e deixar descansar por mais 10 minutos.
Este processo eu tenho que fazer 4 vezes. Eu já fiz uma. Passaram mais 10 minutinhos. Eu vou fazer a mesma coisa pela segunda vez. Eu molho as mãos a cada virada e vou virar 10 vezes. Uma, molho a mão. 2, molho a mão. E assim eu faço mais 10 vezes. O molhar a mão é só para facilitar. Eu faço isso aqui 10 vezes e deixo descansar novamente por 10 minutinhos. Após mais 10 minutinhos, faço novamente o processo pela terceira vez. Sempre molho as mãos e viro a massa 10 vezes. Deixo descansar mais 10 minutos e depois eu vou fazer pela quarta e última vez. E agora é a quarta vez, quarta e última deste processo. Mesma coisa, molho as mãos e viro 10 vezes. Vou virando a tigela. Após virar as 10 vezes, eu vou cobrir. E agora o processo de descanso é um pouco mais longo. É por 1 hora. A minha massa está descansando já há meia hora. É o momento que eu vou pré-aquecer o meu forno a 270 graus, uma temperatura bastante alta, e vou colocar dentro uma assadeira com água. Ela precisa criar vapor para que meu pão, na hora que eu for assar, crie uma casquinha assim bem crocante. Então, vou colocar o meu forno 270 graus e vou colocar já esta forma com água dentro. Após 1 hora de descanso, a massa cresceu bastante e tá um perfume maravilhoso. E agora, vou colocar farinha de trigo na minha bancada e vou colocar também farinha de trigo na minha forma, que é aonde vai o meu pão. Vou colocar este pão aqui nesta farinha, em cima desta farinha. Umedeço a minha mão e vou abrir, simplesmente assim. Umedeço mais um pouquinho. O umedecer as mãos facilita para que eu abra esta massa. É exatamente isso que você está vendo, desta forma. Vou dobrar em 4. Como se fosse um envelope. Vou virar e vou
arrumar. Eu gosto de deixar ela mais redondinha. Lembra da minha assadeira com farinha de trigo? Eu vou colocar a massa aqui. Vou transferir para essa assadeira. E aqui eu vou dar uma ajeitadinha no meu pão. E vou deixar para o último descanso dele de meia hora antes de ir para o forno. Após 30 minutos, o pão vai para o forno por aproximadamente 40 minutos. Lembrando que 20 minutos vai assar com aquela assadeira que está com água embaixo. Eu tiro essa assadeira depois de 20 minutos e deixo o meu pão assando sem a assadeira com água por mais 20 minutos. Então, vamos levar ao forno. Daqui a 20 minutos eu vou tirar essa assadeira com água. Olha como meu pão está lindo. 20 minutos após, eu vou tirar, muito cuidado esta água, e vou deixar assando agora por mais 20 minutos. E o meu pão está pronto. Uma das formas de eu saber se ele está assado por dentro ou não é esse barulhinho oco. Deixar esfriar um pouquinho para poder cortar.